Um dos argumentos que é usado contra a existência de Deus, geralmente pelos ateus, é mais ou menos o seguinte: é impossível admitir a existência de um Deus que seja todo-poderoso e bom, que se cala, se omite ou fica impotente diante da realidade do mal no mundo. O mal existe, o mal está aí no mundo, traz sofrimento, dor, morte, desgraça. Se Deus é Deus, conforme o cristianismo diz, por que o mal existe? Fala-se muito do livre-arbítrio. Eu diria que os argumentos dele sobre o mal, como sendo livre-arbítrio, feito para a gente aprender o que é o bem, o que é o amor, são argumentos que sofrem muito diante de um famoso argumento do personagem Ivan Karamazov, do Dostoiévski, quando o Ivan Karamazov diz: eu até poderia acreditar na existência de Deus, eu não perdoo a sua criação, porque eu não perdoo um Deus que faz uma criança sofrer. Um câncer na cabeça de uma criança, afinal de contas, é para ensinar o que a quem? Qual é o livre-arbítrio que existe envolvido no fato de um leão devorar um bebê coelhinho? Se eu for dizer que Deus, que um câncer na cabeça de uma criança de 3 anos foi feito para eu aprender alguma coisa, eu pai ou eu mãe, digamos assim, que Deus tem uma pedagogia, ele sim, com certeza, terrível. Então, do ponto de vista de uma filosofia dura, quando eu digo dura não é má, conceitual, os argumentos deles, nenhum deles fica de pé. Pessoal, eu não acredito em Deus, mas até aí também. Não acredita? Mas por que você não acredita em Deus? Qual que é a boa? Cara, porque eu sou assim, esse cara tem que ter uma explicação, entendeu, cara? Se eu não vou ver aqui, se eu não aparecer, é igual extraterrestre, entendeu? Eu não acredito também, o pessoal até zoou comigo. Não acredito, cara, enquanto ele não aparecer, igual dizia o Jô Soares, enquanto ele não aparecer na Praça da Sé, cara, eu não vou acreditar. A maioria dos astronautas, quando eles voltam um pouco mais espirituais, assim, depois, né? Tipo assim, acreditando mais fé mesmo, na fé em Deus, né? Ou assim, de entender que aquilo ali é uma criação e não, talvez, uma coisa 100% aleatória, entendeu? Porque, assim, quando eu olhei aquilo ali, bicho, foi uma experiência incrível, porque aquilo da atmosfera que eu falei pra vocês, né? Você vê o quanto que é sensível, e quando você olha pros outros planetas do sistema solar, que tá aqui próximo, né? Não existe atmosfera com oxigênio, é só aqui. Então, assim, o combinado de variáveis que existem para que tenha vida, e vida como a gente tem hoje aqui respirando de oxigênio, cara, é uma probabilidade mínima, né, disso acontecer. Então você tem que estar num ponto que, se você chega um pouquinho mais perto do Sol, você estaria queimado agora. Você afasta um pouco mais, está congelado. E ainda você tem o oxigênio. Aí o oxigênio ele é fundamental. A gente está aqui agora, basicamente, como se fosse numa cápsula, no meio do espaço. É isso, velho, que é a Terra. Cara, que loucura isso, entendeu? Se a gente não tivesse, se não tivesse atmosfera, a gente teria que estar com um cilindro de oxigênio nas nossas costas aqui agora. E tem a água. Então, ver como que isso, cara. Eu falei, não tem como ser isso aqui ser do acaso, sabe? Assim, eu voltei com uma visão bem diferente, assim, não diferente, mas assim, mais espiritualizado, eu fiquei assim, acho que com mais fé mesmo em Deus no negócio ali, sabe? Assim, eu falei, é muito perfeito. Muita gente questiona, por que Deus, sendo citado na Bíblia como todo-poderoso, não acaba com os males do mundo? Ou ele não é todo-poderoso? Ou ele não quer simplesmente resolver essas questões? Por que será que Deus não acaba com todos esses problemas? Tem um motivo, ou melhor, tem vários motivos. Nesse vídeo eu vou responder a pergunta: se Deus existe, por que há tanto mal nesse mundo? Assista esse vídeo até o final. Clique no botão inscrever-se, se ainda não for inscrito no canal, e ative o sininho das notificações para ser avisado todas as vezes que colocarmos um novo vídeo. Deixe o like no vídeo e ajude o nosso canal a continuar propagando a verdade. Então,
vamos começar a aprender mais sobre a existência de Deus e o problema do mal. A Bíblia mostra Deus como sendo todo-poderoso, o Criador de todas as coisas, mas talvez você não entenda por que ele não usa todo esse poder para resolver os grandes males do mundo. Tanta gente morrendo de fome, tantas pessoas sendo mortas por bandidos, e se Deus tem poder para interferir, por que ele escolhe não fazer nada? Será que Deus não quer fazer ou será que ele não tem poder para fazer? Esses questionamentos são temas de diversas discussões a respeito de Deus e o problema do mal. Pois como Deus sendo bom pode ter criado o mal ou permitir que o mal domine no mundo? Salmos 93, versículo 1, diz o seguinte: o Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor está vestido, cingiu-se de fortaleza, o mundo também está firmado, e não pode ser abalado. Esse é um dos versículos que relatam o poder de Deus, e a grandeza de Deus. O fato dele estar reinando, é porque ele é o Todo-Poderoso. Deus é, com certeza, descrito na Bíblia como Todo-Poderoso, como soberano, como aquele que tem o controle de tudo em suas mãos. E isso leva muitas pessoas então a questionar a verdade dessas afirmações mediante o problema do mal no mundo, pois pensam essas pessoas, se ele é tudo isso, por que então o mundo está um caos, mergulhado em pecados, mergulhado em males, e Deus parece então não fazer nada? Você vai precisar assistir esse vídeo até o final para que possa realmente compreender esse tema de uma forma libertadora. Primeiro, você precisa entender como que Deus fez as coisas, como que Deus trabalhou as questões para que elas funcionassem no nosso mundo. Estamos muito propensos a querer soluções rápidas, imediatas, soluções de forma mágica para as coisas. Como seria bom, por exemplo, se não fosse preciso estudar cada disciplina, se simplesmente tudo fosse colocado em nossa mente, e de um dia para o outro soubéssemos tudo o que a gente precisa. Como seria bom se não precisássemos trabalhar todos os dias para obter o nosso sustento. Como seria bom se Deus resolvesse então todos os meus problemas e os problemas do mundo inteiro, e todo o tempo de vida nesse mundo fosse apenas para aproveitar com aquilo que nos deixa felizes e enfim curtir a vida, só com as coisas boas e deliciosas da vida. O grande problema desses desejos é que eles ignoram que cada coisa tem uma forma de ser feita, tem uma ordem natural, tem uma organização determinada por Deus, e ainda muitas dessas coisas foram contaminadas por causa do nosso pecado. Então elas funcionam de uma forma totalmente prejudicada do que aquela forma que Deus queria que funcionasse no início da criação. É por isso que nós aprendemos sempre aos poucos, e precisamos investir tempo para conquistar conhecimento. Ele não é simplesmente colocado em nossas cabeças, precisamos estudar. É por isso que nós temos problemas que nos ajudam a crescer, precisamos deles para ir além, para ir a outro nível. É por isso que nós nascemos crianças, e bem devagar, vamos virando adultos. Existe uma ordem natural, e no meio de tudo isso, temos ainda dificuldades relacionadas ao pecado. Deus estabeleceu a ordem para as coisas, isso é algo bom, pois toda a criação de Deus é boa. Tem coisas que Deus estabeleceu para funcionar de uma determinada forma, e somente daquela forma, aquilo é bom, mas ao alterarmos o ritmo e a forma determinados por Deus corremos o risco de transformar algo que era originalmente bom, em algo muito ruim. Muitos questionam, por exemplo, por que Deus não acaba com a fome do mundo? Vamos pensar nessa questão. Quando dizem isso, estão, na realidade, querendo transferir para Deus uma responsabilidade que Ele deu a nós. Na ordem natural criada por Deus, existem condições dadas por Ele e alimento suficiente no mundo para alimentar todas as pessoas da Terra. É muito importante entender isso. A fome no mundo não é uma falta de provisão de Deus, mas uma falta de organização, administração e até uma falta de amor do próprio ser humano. E agora eu vou explicar para você uma questão que precisa ser compreendida, a realidade e o problema da existência do mal. Precisamos falar em realidade, porque muitas pessoas olham para os males do mundo de uma forma fantasiosa e quando nós olhamos para a palavra de Deus e para a realidade das coisas, nós observamos que os males têm algumas características que são importantes que a gente entenda. Por que tem gente que ainda passa fome nesse mundo? Eu vou te explicar. É simples, nós não fazemos o que devemos fazer. O governo não faz o que se deve fazer, por exemplo, nós desperdiçamos comida. Nós somos egoístas. Os produtores jogam alimento fora porque eles não têm beleza suficiente para estar nas prateleiras.
Nós fomos educados, por exemplo, a somente escolher as melhores frutas, então muitas frutas são jogadas fora, porque ninguém compra. Governos colocam altos impostos nos alimentos e eles ficam cada vez mais caros. O mercado quer lucrar cada vez mais e os alimentos cada vez mais ficam longe da mesa dos mais pobres. Nós deixamos, por exemplo, alimentos estragarem dentro de nossas geladeiras, ao invés de usá-los para ajudar o necessitado. Ao invés de sermos mais organizados no nosso dia a dia e consumir apenas o que nós precisamos. Esses são só exemplos que mostram que Deus nos proveu do necessário, porém o homem, com seu egoísmo e sua distância de Deus, não usa a provisão de Deus de uma forma correta. E claro, depois, coloca a culpa em Deus. Deus deu todas as ferramentas, o homem não usa, ou faz mau uso delas, e depois a culpa é de Deus. Deus que tem que resolver. Quando, na realidade, nós temos também poder para resolver, mas não fazemos. Muitos podem dizer, por que Deus não acaba então com as guerras? Já parou para pensar em quantas pessoas amaldiçoam outras com palavras, com violência, ou de outras formas que achamos? Somos nós que estamos escolhendo guerrear, seja contra um vizinho, colega de trabalho ou conhecido, nós criamos e nos envolvemos em guerras, seja em pequena ou grande escala. Muitas vezes, pessoas odeiam seus semelhantes no seu dia a dia. Por que nós não acabamos com a guerra? Os homens, os seres humanos envolvidos nela, se todos os homens resolvessem hoje, que iriam sentar e resolver seus conflitos, que iriam valorizar mais a vida do que os interesses financeiros, que iriam respeitar as escolhas de cada um, e cada um iria se comprometer a fazer escolhas com base no amor ao próximo. Porventura, pergunto eu, não se acabariam ou se diminuiriam muito as guerras? Nós temos conflitos. Por que Deus teria a responsabilidade de resolver algo que está ao nosso alcance, que Ele deu ferramentas para que nós fizéssemos o que é certo? Essa responsabilidade é de Deus ou é nossa? Deus, porventura, nos deu, em Sua palavra, orientações de como vivermos pacificamente neste mundo? Nosso pecado, muitas vezes dá vazão a tantos maus desígnios do nosso coração, que nós mesmos sofremos por eles e fazemos outras pessoas sofrerem. Mas claro, depois que nós fazemos, terceirizamos a culpa. A culpa é de Deus, e Ele que não resolve, Ele que tem poder, todo o poder, Ele não resolve, quando na realidade nós temos também poder para resolver, mas não fazemos. Observe bem o que Deus ensina na sua palavra. Deuteronômio capítulo 4 versículo 40 diz o seguinte: E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos, que te ordeno hoje para que te vá bem a ti, e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Observe bem que a palavra nos ensina a obedecer a Deus, que isso vai fazer com que tudo nos vá bem. Mas o homem não faz isso. Alguns porquês que incomodam o ser humano. Quero que você analise alguns porquês que fazem com que a gente se sinta desconfortável, ao analisarmos nossas atitudes e aquilo que está em nosso coração. Por que não aproveitamos as condições que Deus nos deu e resolvemos os males? Por que não convertemos o nosso coração para passar a amar o próximo como a nós mesmos, de fato e de verdade? Por que os governos não gastam menos com guerras e usam esse dinheiro para socorrer os menos abastados? Por que não damos uma roupa nossa que está sem uso há anos em nosso guarda-roupa a alguém que não tem o que vestir e passa frio? É Deus que tem que fazer isso? Será que é Deus que tem que ir lá no meu guarda-roupa e pegar uma roupa e dar a alguém? Por que não separamos um pouco do que nos sobra para socorrer alguém que está numa fase difícil da vida, passando por problemas? Por que não denunciamos os criminosos que estão debaixo do nosso nariz cometendo crimes? Por que não cuidamos dos nossos idosos ao invés de abandoná-los em asilos? Por que esses porquês provocam tanto a gente para entender a realidade? Será que nós não fazemos todas essas coisas porque Deus não quer, ou porque nós é que não queremos? Será que é Deus que não resolve os males do mundo, ou somos nós, seres humanos, que não temos tido essa disposição, já que temos as ferramentas para fazer com que as coisas sejam diferentes? Eu sozinho não posso acabar com todos os problemas do mundo, mas eu posso abençoar pessoas dentro da minha casa, na escola, no meu bairro, e assim pessoas que estão ao meu alcance e possibilidades. Agora, pense, se todos fizessem isso, o mundo já seria diferente.
Podemos acabar com muitos males que acontecem diante de nós, basta querer, mas será que nós queremos? Muitas vezes, queremos na teoria, mas na prática, de fato, não queremos. Nós temos todas as condições para resolver muitos desses males que acontecem, mas não fazemos. Mas e quando nos deparamos com problemas fora do nosso alcance, como a cura do câncer? Já parou para pensar em quantas pessoas, crianças inocentes, são acometidas de câncer e se encontram em fase terminal? Mas analise comigo, Deus possibilitou ao homem tantos avanços tecnológicos, por que ainda não foi encontrada a cura de algumas doenças? Pense comigo, é do interesse do homem, que lucra milhões com a indústria farmacêutica, proporcionar a cura do câncer? É do interesse do homem capitalista diminuir o nível de radiação ou de produtos químicos colocados nos alimentos em prol de diminuir o câncer no mundo? E será que é do interesse do homem capitalista proporcionar aos cientistas capacitados recursos para que estes pesquisem soluções viáveis para tratar diversas doenças? Será mesmo que Deus deu inteligência e recursos para o homem construir foguetes e ir à Lua, estabelecer uma rede de comunicação sem fronteiras como a internet, construir pontes, jatos, smartphones de última geração e não deu inteligência para estudar e prover a cura de muitas doenças? Ou será que não é do interesse daqueles que dominam o mundo que isso aconteça? Quantos bilhões de dólares são investidos para pesquisas que realmente podem mudar a vida de crianças com câncer e quantos bilhões são usados para deixar os mais ricos do mundo mantendo a sua posição de hegemonia sem serem abalados? Infelizmente, o sistema que faz o mundo girar hoje em dia ignora completamente as recomendações divinas de fazer ao nosso semelhante aquilo que queremos que ele nos faça. Como disse Jesus: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque está é a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, versículo 12. Mas preste bastante atenção no que vou falar. Deus está ciente de tudo isso, e Ele já escolheu um dia em que Ele irá colocar fim à nossa maldade, à nossa falta de compromisso com o bem, e transformará todas as coisas com a sua justiça, que será implacável. Esse dia é chamado na Bíblia de o dia do juízo final. Deus corrigirá aquilo em que nós falhamos, Ele fará justiça, colocará a ordem, perdoará os arrependidos, e mudará a situação de muitos afligidos. E esta é a esperança que a palavra de Deus nos dá. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 13 diz: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Irmãos, é importante entender que, apesar de nós falharmos, temos os recursos. Deus estabeleceu um dia em que tudo mudará, em que a justiça será plena. Ele já estabeleceu um dia para realizar isso. Enquanto isso não acontece, a responsabilidade que nós temos com o nosso mundo, com a nossa família, com o nosso próximo, está descrita na palavra de Deus. Nós não podemos transferir para o Senhor a responsabilidade que Ele deu a cada um de nós. Isso me faz refletir em que tipos de pessoas estamos nos tornando e no tipo de pessoas que vemos no mundo nesses que são chamados os últimos dias. Aqui na descrição desse vídeo tem o link de um vídeo do nosso canal que fala exatamente sobre isso, como serão as pessoas dos últimos dias, para que você entenda ainda mais sobre a palavra de Deus. Você que ficou até o final deste vídeo, deixe nos comentários qual a sua opinião para a existência de Deus e do problema do mal no mundo. Curta o vídeo e inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. E que Deus te abençoe. Inscreva-se no canal Sem Fermento, pregando simplesmente a verdade.